conhece, eu sou Juliane Carvalho, sou EQUED do Ilê Axé Iau Juomi, de São Pedro da Aldeia, o interior do Rio. Eu venho trazer para vocês nesse vídeo Desmitificando o Candomblé, parte 2. É um projeto fomentado pela Lei Aldir Blanc, então desde já eu deixo registrado o meu agradecimento à Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia e à Secretaria Adjunta de Cultura. Eu queria começar esse vídeo falando de duas polêmicas que aconteceram na internet essas últimas semanas. A primeira delas é uma polêmica envolvendo o cantor latino, onde ele diz que pessoas do candomblé faziam ebó para derrubá-lo. Então eu queria aproveitar a oportunidade para desmitificar a palavra ebó, que pra gente na tradução pode ser oferenda. São para várias situações, determinados lugares, e quem determina tudo isso é o oráculo, mais conhecido como jogo de búzios. O ebó é utilizado para energizar, para neutralizar e para a gente se sentir melhor, e não para derrubar ninguém. Então, quando falar ebó, você já sabe o que significa. A outra polêmica é um vídeo onde o Iude, que hoje é de outra religião, diz que quando ele foi no candomblé, a mãe de santo dele, na casa dele, fazia trabalhos para ele ter os bens específicos que ele queria e os trabalhos que ele queria específicos também. Eu também quero aproveitar a oportunidade para dizer que não é assim que funciona. Na verdade, a nossa religião do candomblé culturalmente cultua a natureza, um deus chamado Orumilá e as divindades que são os orixás. E a religião consiste em você acreditar que o teu pai e a tua mãe, o teu orixá, tem o melhor para você. Então essa questão de fazer trabalhos para querer coisas específicas não é nada mais, nada menos do que o livre-arbítrio. Hoje eu também venho trazer 3 curiosidades que são perguntas que sempre me fazem. A primeira é sobre acreditar em Deus. Eu já comentei sobre no primeiro vídeo, vou deixar o link aqui. E acredita-se em Deus. Cultua-se a natureza, conforme eu disse, através das divindades chamadas orixás. A segunda curiosidade é sobre demônios. O candomblé cultua demônios? Não, a cultura afro nem acredita em demônios. O que se acredita é em bem e mal, que há uma guerra constante onde nós temos que nos energizar para que o bem sempre prevaleça. E a terceira, que você também já deve ter ouvido, é se Exu é o demônio. Como eu falei, a gente não acredita em demônio, e Exu na verdade é um orixá, ele é o primogênito da dinâmica, nós dizemos. Ele é um orixá muito respeitado e a gente acredita que qualquer coisa que você for fazer, você tem que saudar, reverenciá-lo para lograr o êxito, para dar tudo certo, para você chegar no sucesso. Laro Exu! Essa questão, apesar de ser um pouco complexa, eu não podia deixar de falar que é a criação do Oiê, da terra firme, através da visão da cultura iorubá. E é claro que eu vou trazer as referências da minha casa, dos meus mais velhos que contam essas histórias pra gente, mas eu também tive o cuidado de ter uma referência bibliográfica. O nome desse livro é Orixás, do Orum ao Aiê. Orum é céu, Aiê, como eu disse, é a terra, né? Esse livro é da editora Marco Zero, de Omar Vignoli, Alex Mir e Caio Majado. Eu vou deixar mais informações dele aqui embaixo para quem se interessar. A história diz assim, que Olodumare, o Ser Supremo, como eu já falei outras vezes, se sentia muito sozinho, na solidão, e criou o primeiro orixá, chamado Oxalá. Muito feliz com a sua criação, e por não se sentir mais tão sozinho, ele criou os outros orixás, que passaram a viver juntos e em harmonia no Orum, no céu. Sendo que em determinado momento, Olodumare deu a missão a Oxalá de descer no Aiê, que naquela época se acredita que era um imenso oceano, para que criasse a terra firme. E deu a ele uma pomba, uma galinha e uma concha, dizendo que assim que ele chegasse no Aiê, elas saberiam o que fazer e ia se formar a terra firme para ser habitável. Porque a intenção dele era que, em algum momento, outros seres a povoassem. Oxalá então recebeu a missão de Olodumare e foi encaminhar ao Oiê, sendo que ele esbarrou com Exu. Lembra que eu falei que na nossa cultura Exu é o orixá que deve ser reverenciado primeiro para lograr o êxito, para ter sucesso? Então, diz na história
que Oxalá foi um pouco ríspido com ele em relação a... Ele perguntou, onde está minha oferenda, irmão? E Oxalá foi um pouco ríspido e seguiu, encaminhou a Aiê. Exu ficou um pouco chateado e disse para ele, eu vou ficar com a minha boca aguada, mas você vai ficar com a sua garganta seca. E assim aconteceu. Nesse caminho até o Aiê, Oxalá ficou com muita sede, encostou numa palmeira, bebeu um pouco do suco que tem e se sentiu com muito sono. Acabou dormindo, adormecido, amarrou a pomba e a galinha. E quem chegou lá? Odudua, que é um outro orixá. Porque enquanto Oxalá estava a caminho do Aiê, Odudua foi consultar Ifá através do oráculo e perguntou se ele teria alguma oportunidade nessa questão de formar a terra, de criar a terra. E foi informado que sim, desde que ele levasse a galinha para Exu para que tudo lograsse o sucesso. E assim ele fez. Chegou na terra, fez o que Olodumare pediu a Oxalá, virou a conchinha, soltou os animais e aconteceu. A terra se tornou habitável. Odudua não perdeu tempo, chegou a Olodumare e falou, pai, foi eu que criei a terra. Oxalá ficou dormido e Olodumare ficou muito chateado, perguntou a ele se a terra estava firme, se estava habitável. Aí ele respondeu que ele não sabia, porque ele não testou, mas que ele podia voltar. E Olodumare falou que não, que quem ia lá embaixo no Aiê ver se a terra estava firme era o Agemon, o camaleão. Então o camaleão veio à terra, verificou se era habitável, ele retornou a Olodumare, que deu outra missão a Oxalá, que era de criar os seres para habitar esse Aiê, essa terra firme, essa terra para ser habitada. Oxalá tentou, com madeira não conseguiu, com vento não conseguiu, com terra não conseguiu, até que Nanã, que também é uma orixá, foi perguntar ao irmão Oxalá o que ele estava fazendo. Então ele explicou que não estava conseguindo criar esses seres, então ela deu a ideia de fazer do barro, da terra molhada do fundo do rio. E deu certo. E o recado que ela deixou foi, lembre-se de falar com eles que da terra eles vieram e da terra eles voltarão. E é por essa razão que nós, adeptos do Candomblé, não podemos ser cremados. Temos que ser enterrados para voltar para a terra. Uma outra questão também é que Oxalá, ele conseguiu criar os seres, mas antes de ficar perfeito, ele fez alguns, digamos, defeituosos. E ele tentou esconder isso de Olodumare. Ele escondeu os defeituosos. Mas Odudua encontrou e mostrou a Olodumare. Olha, Oxalá escondeu esses daqui que estão meio quebrados. E é por isso que Oxalá é o protetor dos deficientes hoje. É por essa questão. A história também conta que por muito tempo viveu-se no Orum e no Aiê de forma harmoniosa, onde as pessoas e os orixás tinham livre acesso tanto ao Orum quanto ao Aiê. Só que em determinado momento aconteceu uma coisa que teve essa ruptura, que já é uma outra questão que eu vou contar em alguma outra oportunidade. Lembrando, eu estou contando a história de acordo com o que eu aprendi. Se você aprendeu de outra forma, conta pra gente. Informação é a melhor coisa que a gente pode ter. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. O meu próximo vídeo vai falar da importância do matriarcado dentro da cultura afro. Eu vou escolher mulheres importantes do Brasil para estar falando nessa questão cultural da religiosidade. E no dia 20 de maio, a gente tem uma live com o Ogum Balogun e o Abian de Respeito, o Jansen Carvalho. E eu vou deixar também aqui todas essas informações. Espero vocês lá. Essa canção muito antiga, no tempo da escravidão, os negros em sofrimentos cantavam e alegravam o seu coração, presos naquelas senzalas.